Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do movimento variado. Então, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, nós estudamos o que é aceleração. Vimos que a aceleração é aquela grandeza que vai afetar a velocidade. Então, a aceleração é capaz de fazer a velocidade mudar. A velocidade pode acelerar ou então frear devido à aceleração, certo? Vimos também na aula passada que a aceleração também pode ser considerada como sendo uma taxa de variação da velocidade. Em outras palavras, a aceleração me mostra o tanto que a velocidade se altera num movimento. Hoje nós vamos dar sequência no estudo do movimento uniformemente variado. E vamos aprender como que a gente calcula as diferentes velocidades que um objeto pode ter e as diferentes posições que ele pode ocupar enquanto ele está se deslocando. Para isso, vamos considerar esse exemplozinho que tem aqui na tabela. Então, nesse nosso exemplo, nós podemos observar que no instante t igual a zero, ou seja, o t igual a zero está me mostrando o início do movimento, certo? Então, quando eu estava lá com o meu cronômetro pronto para ser acionado, o meu objeto pode ser um carro, pode ser uma moto, uma partícula, qualquer objeto que esteja em movimento. Ela estava com uma velocidade que valia 5. Vamos considerar em metros por segundo. Então, a velocidade da minha partícula valia 5. Daí eu ligo o cronômetro e começo a observar o que vai acontecer com esse objeto. Quando no meu cronômetro marcar 1 segundo, então quando passar 1 segundo de tempo, então aqui passou 1 segundo, a velocidade mudou de 5 para 13. Então, aqui de 5 para 13, eu tive um aumento de 8 metros por segundo na velocidade. Em seguida, quando marcar 2 segundos no cronômetro, então aumentou mais 1, não é? De 1 para 2, aumenta mais 1 segundo. A velocidade se altera de 13 para 21. Então, eu tive novamente um aumento de 8 metros por segundo. No próximo instante, em que o tempo vai para 3, a velocidade aumentou de 21 para 28. Então, eu tive mais um aumento. E, por fim, a velocidade foi de 29 para 37. Aumentou 8 de novo. Então, o que eu consigo perceber? Aí, gente, está a definição de movimento uniformemente variado. O que o uniformemente variado quer dizer? Quer dizer que ele varia, porém varia sempre a mesma quantidade. Então, podem ver aqui a velocidade, ó. A velocidade está variando. Ela variou, foi de 5 para 13, para 21, para 29 e para 37. Eu tenho uma variação. Porém, ela varia sempre a mesma quantia. 8, 8, 8, 8 e 8. Então, aí nós temos uma informação muito importante. Nós temos a informação de que no movimento variado, a velocidade do móvel se modifica. Então, tá aqui, ó. A velocidade do móvel se modifica. Só que ela se modifica sempre com a mesma quantidade. Então, ela se modifica de forma padrão. E por que ela se modifica de forma padrão? Porque a aceleração é constante. Ou seja, a minha aceleração tem sempre o mesmo valor. E quanto que vale a aceleração nesse caso aqui, gente? Vocês se lembram como é que a gente acha essa aceleração? A aceleração é o tanto que a velocidade está variando. Então, quanto que a velocidade varia nesse exemplo? Varia 8 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse exemplo aqui, a minha aceleração vale
8. Só que como isso é um padrão, eu sei que ela vai aumentar sempre de 8 em 8, de 8 em 8 e de 8 em 8, eu consigo prever qual será a velocidade da partícula em outros momentos que não estão aí nessa tabela. Por exemplo, eu posso saber qual vai ser a velocidade dela quando o tempo for, por exemplo, 15 segundos. Daqui 15 segundos, qual que é a velocidade desse objeto? Daqui 40 segundos, qual é a velocidade desse objeto? A gente consegue prever, porque ela não muda de qualquer forma. Ela muda sempre a mesma quantia. Ela vai mudar sempre de 8 em 8. Para isso, a gente usa uma função, que a gente chama de função horária da velocidade. Essa função vai me possibilitar conhecer as velocidades em qualquer instante que eu quiser. Então, em qualquer momento que eu quiser, eu posso dizer qual vai ser a velocidade do objeto. E essa equação é essa daqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial do nosso corpo mais a aceleração vezes o tempo. Então, gente, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho a aceleração vezes o tempo, vai me mostrar o tanto que vai mudar, né? O tanto que mudou ao todo. Mas a velocidade inicial é a velocidade que ela já tinha no começo. Então, ela tinha uma velocidade no começo e aumentou mais um tanto. Foi para que valor? É isso que essa equação me mostra. Então, eu considero a velocidade que o corpo tinha no início, mais o tanto que aumentar. Ou, em outras palavras, variar. Certo, gente? Tranquilo? Nós já vamos ver alguns exemplos, como que a gente lida com essa equação em alguns exemplos, tá? Perdão. Agora, vamos discutir um pouquinho sobre os espaços no movimento variado. Então, o movimento variado, eu sei que a velocidade varia. Então, isso já é uma coisa que eu já sei, que eu já conheço. Só que os espaços também vão variar, porque o nosso corpo ele sai do lugar, ele sai de uma posição e vai para outra. Então, os espaços também mudam nesse movimento. Então, o movimento variado, ele tem modificação tanto na velocidade quanto no espaço. Só que o espaço do movimento variado, ele alterando, ele tem uma característica especial. Olhem aqui nesse desenho desse carrinho, o que está acontecendo com os espaços. Então, eu consigo ver que a cada segundo que passa, ó o reloginho está aumentando os segundos, né? Então, a cada segundo que se passa, o nosso carrinho está acelerando. A velocidade dele está aumentando. De 0 foi para 4, de 4 foi para 8, de 8 para 12, depois para 16 e depois para 20 metros por segundo. Então, a cada segundo, o nosso carrinho está se deslocando cada vez mais rápido. Então, a cada segundo, ele anda cada vez mais rápido. E esse andar cada vez mais rápido faz com que ele percorra distâncias cada vez maiores. Eu consigo observar aqui, ó, no primeiro segundo ele anda uma distância pequena, ó, porque ele ainda está acelerando, né? A velocidade dele ainda está crescendo. No próximo segundo ele já consegue andar uma distância um pouco maior, ó, porque a velocidade dele está aumentando. No próximo segundo ele anda uma distância maior ainda, ó. Se eu comparar esse ponto com esse, ó, já é maior do que a distância que ele andou anteriormente. No próximo segundo, mais ainda. E depois mais ainda. Então, quando um corpo está num movimento variado, os espaços estão ficando cada vez maiores. Então, eu digo que esses espaços variam de forma exponencial. E para mim achar esses espaços, para mim dizer quantos metros que ele caminha de uma posição a outra, quantos metros ele precisa percorrer para que a sua velocidade vá de 0 até 20 metros por segundo. Quando eu precisar calcular a distância, a gente vai usar a função horária dos espaços,
que ela vai me dizer aonde que o objeto estará num dado instante que eu quiser, num momento que eu escolher. E essa função é essa aqui, ó. Ela é grandona, tá, gente? Espaço é o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividida por 2. É uma baita de uma função, mas ela não é difícil de resolver, tá? Nós já vamos ver ali nos exemplos que ela é facinho de lidar com ela, tá bom? Então, recapitulando, para que serve essa função? Ela vai me mostrar aonde que o corpo estará, em qual posição ele estará, conforme o tempo vai passando no movimento dele, certo? Esse espaço ele também pode ser analisado quando o corpo freia, quando o corpo desacelera. Se eu observar aqui no desenho, eu consigo ver que a cada instante de tempo, ele percorre distâncias cada vez menores. Então, isso me mostra que a velocidade dele está diminuindo. Ele consegue percorrer distâncias cada vez menores. Ele está parando. Mas da mesma forma, a gente usa a mesma equação para resolver quando o corpo está parando. Beleza, gente? Quando a gente mescla essas duas funções, a função do espaço e a função do tempo, a função da velocidade, perdão, quando a gente mescla essas duas funções, ó, essa aqui, que eu vou chamar ela de 1, com essa outra aqui, ó, que eu vou chamar ela de 2, a gente chega numa terceira equação, chamada equação de Torricelli. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Que é essa equação aí, ó. E essa equação de Torricelli é a primeira equação que nós estamos vendo que não vai a variável do tempo. Então, nessa equação, eu não utilizo o tempo. Vocês podem ver que não tem tempo nessa conta, ó. O que tem nessa conta? Tem velocidade final, temos velocidade inicial, aceleração e distância. Então, ó, nessa equação não vai tempo. E de todos os exercícios que a gente vai fazer, a gente vai usar muito essa equação, porque ela é um macete, uma equação boa que se encaixa em muitas situações. E a gente vai usar bastante ela para resolver os exercícios. Vamos ver agora como é que fica tudo isso aí aplicado em exercícios, gente? Vamos resolver alguns aqui? Vamos voltar aqui para trás, então, e vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro exemplo. As posições ocupadas por um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado é dado por S igual 3 mais 4t mais 9t ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Determine qual a aceleração, o espaço e a velocidade inicial. Muito bem. Para mim responder esse exercício, eu sei que a equação para os espaços, ela de forma genérica, né, sem ter nada escrito, ela é assim, S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E o exercício me forneceu uma equação dessa, só que preenchida. Então, ela já colocou os valores necessários para aquele movimento nessa equação, que é essa equação aqui, ó, 3 mais 4t mais 9t ao quadrado sobre 2. Então, ele me deu isso aqui, ó, 3 mais 4 vezes t mais 9 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, isso foi o que o exercício me deu. Para mim determinar a aceleração
o espaço e a velocidade inicial, basta eu observar o número que está ocupando esse lugar na equação. Então, vamos ver aqui, ó. A aceleração é o Azinho, não é? Então, é só eu ver o número que está no lugar do Azinho na equação. Então, no caso, o meu Azinho, vamos colocar aqui, a minha aceleração vale 9 metros por segundo ao quadrado. O espaço inicial, então vamos vir aqui no espaço inicial, ó. Que número que está no lugar do espaço inicial? É o 3. Então, o meu espaço inicial vale 3 metros. E a velocidade inicial é o número que está aqui, ó, no lugar da velocidade inicial. Que no caso é o 4. Então, a velocidade inicial vale 4 metros por segundo. Pronto, já respondi a letra A. Vamos ver o que a letra B pede. A letra B. Qual a posição ocupada após 3 segundos de movimento? Muito bem, vamos lá então. O exercício me forneceu isso aqui, não é? S igual 3 mais 4t mais 9 vezes t ao quadrado dividido por 2. Isso é o que o exercício me forneceu. Muito bem. O exercício quer a posição. Posição é a mesma coisa que espaço, que lugar. Então, qual será o local que ele ocupará após 3 segundos. Então, 3 segundos é tempo. Então, eu vou substituir esses 3 segundos no lugar do tempo e eu vou calcular. Vou ver em que lugar que isso aí vai sair. Beleza? Então, vamos lá. 3 mais, resolve as multiplicação primeiro. 4 vezes 3 é 12. Mais, aqui a gente resolve o quadrado primeiro. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, fica 9 vezes 9 dividido por 2. Eu vou fazer bem detalhadinho, mas você pode fazer mais direto se você quiser. 9 vezes 9 é 81, dividido por 2. Vamos terminar aqui. 81 dividido por 2 dá 40,5. 40,5 mais 3 e mais 12 vai dar 40, 62, 60 e... 65 não, 55, perdão. 55,5 metros. Pronto. Então, depois de 3 segundos, o objeto vai estar passando nessa posição. Então, o que a gente tem? O que seria esse movimento? Então, o nosso objeto, ele vai partir aqui do marco 3 metros. Então, ele parte dessa posição aqui, se desloca para frente, começa o movimento dele com uma velocidade de 4 metros por segundo e 3 segundos depois ele já vai estar passando aqui na posição 55,5. É essa a continha que nós fizemos, certo? É isso que quer dizer a continha que a gente fez. Vamos ver a letra C. Qual a velocidade do móvel após 10 segundos de movimento? Muito bem. O exercício me forneceu essas informações aqui, ó. Espaço igual 3 mais 4t mais 9t ao quadrado sobre 2. Dessa função, eu tirei algumas informações. De que o espaço inicial vale 3, de que a velocidade inicial vale 4
e de que a aceleração vale 9. Tudo isso eu já respondi lá na letra A, tá? Mas eu quero saber qual que vai ser a velocidade depois de 10 segundos. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos fazer esse exercício de cabeça primeiro. Muito bem. Então, eu sei que a aceleração do meu veículo, desse objeto, é 9. Então, eu sei que a cada segundo a velocidade aumenta 9. Muito bem. Quantos segundos o exercício quer que eu calcule? Ele quer que eu calcule 10 segundos. Então, em cada segundo desse, aumentou 9. Então, são 10 vezes esse 9, certo? Então, vamos fazer isso. 10 vezes o 9. Isso vai dar 90. Só que esse 90 é o quê? É 90 metros por segundo, que é o que aumentou ao todo na velocidade, né? A velocidade aumentou 9, depois mais 9, depois mais 9, depois mais 9. No final, ao todo, a soma deu 90. Então, ela aumentou 90. Só que ela, quando começou o movimento, a velocidade inicial dela já era 4. Então, é 4 mais o que aumentou. 4 mais 90. Isso aqui vai para 94 metros por segundo. Prof, mas eu não posso fazer usando a conta? Pode. Vamos usar fazendo a conta da velocidade, ó. Velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos lá. Qual é a velocidade inicial? É 4. Mais a aceleração nesse exemplo vale quanto? Vale 9. E ele quer em qual momento? Ele quer após 10 segundos. Então, vamos lá. 4 mais 9 vezes 10 é 90. 4 mais 90, 94. Pronto, é a mesma resposta que a gente tinha achado antes, ó. Então, você pode fazer pelo caminho que você achar mais fácil. Se você acha mais fácil fazer pela lógica, sem usar a equação, faça. Se você acha mais fácil usar a equação, usa a equação. Tá bom, gente? Então, esse aí tá respondido. Vamos fazer outro exemplo. As posições ocupadas por um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado é dado por S igual menos 4t mais 6t ao quadrado. Determine, letra A aceleração, o espaço e a velocidade inicial. Muito bem, vamos lá. O que o exercício me deu agora? S igual menos 4t mais 6t ao quadrado. Vixe, professora, mas essa equação tá esquisita, né? A equação real dos espaços, ela é... Vou até fazer aqui em cima. Espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Nesse caso, o espaço inicial, gente, é sempre aquele número que está sozinho na equação, ó. É sempre o número que está sozinho. Aqui, ó. É sempre o número que está sozinho na equação. Nessa equação aqui que o exercício me deu, não tem nenhum número sozinho. Ele não aparece. Então, significa que o meu espaço inicial vale 0. Certo? A velocidade inicial é aquele número que multiplica o t, ó. Velocidade inicial é o que multiplica o t. Então, nesse caso, a velocidade inicial é o menos 4. Então, a minha velocidade inicial é de menos 4 metros por segundo. Prof, tem que colocar o sinal? Tem que colocar o sinal. A aceleração é sempre aquele número que está junto com o t ao quadrado dividido por 2. Opa, tá aqui. Aceleração é o que está junto com o t ao quadrado. Só que nesse exercício, ó, vocês podem ver que o dividido por 2 não apareceu. E por que ele não apareceu? Ele não apareceu
Porque o número que estava aqui deu para dividir por 2, deu para simplificar e a resposta deu 6. Então, que número que se eu dividir por 2 a resposta dá 6? Esse número tem que ser 12. Então, a minha aceleração, ela vale 12 metros por segundo ao quadrado. Tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, tá bom, gente? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos fazer a letra B. Qual a posição ocupada após 2 segundos de movimento? Muito bem, vamos anotar aqui o que o exercício me deu, né? Espaço é igual a menos 4t mais 6t ao quadrado. Eu quero saber aonde o objeto estará, qual a sua posição, qual o seu espaço, quando o tempo valer 2. Então, vamos lá. Menos 4. Agora, onde tem tempo, eu coloco 2. Mais 6 vezes 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Mais 2 ao quadrado é 4. Então, 6 vezes 4. Menos 8 mais 6 vezes 4 é 24. Tenho 24 e devo 8. Deixa eu apagar aqui esse risco para ele não atrapalhar aqui. Aqui, devo 8 e tenho 24. Me sobra quanto, gente? Me sobra 16, não é? Então, aqui me sobra 16 metros. Prontinho. Tá respondido. Não é difícil, né, gente? Vamos fazer mais um? Letra C. Qual a velocidade do móvel após 5 segundos de movimento? Então, novamente, ó, a equação que o exercício me deu é S menos 4t mais 6t ao quadrado. Observando essa equação, eu consigo extrair que o espaço inicial vale 0, a velocidade inicial vale menos 4 e a aceleração vale 12. Esse aí a gente já entendeu o porquê que é 12, né? O prof já explicou lá na letra A. Então, vamos lá, vamos calcular. Depois de 5 segundos. Então, em 5 segundos, a velocidade aumenta de 12 em 12, né? Essa é a aceleração. Então, aumenta 12 no primeiro segundo, depois mais 12, depois mais 12, depois mais 12, depois mais 12. Então, 5 vezes o 12. Eu vou anotar isso aqui, ó. 5 vezes o 12. E 5 vezes 12 dá 60. Isso é o que a velocidade aumentou. A velocidade aumentou 60. Só que a inicial era menos 4. Então, é menos 4 mais o que aumentou. Menos 4 mais 60 me sobra 56 metros por segundo. Prof, e se eu quiser fazer pela conta? Bora lá, vamos fazer pela conta. Tem que dar a mesma resposta. Vamos lá. Velocidade. A velocidade inicial é menos 4, mais a aceleração é 12, e o tempo que eu quero saber é em 5 segundos. Então, menos 4 mais 12 vezes 5 é 60. Menos 4 mais 60 sobra 56. A mesma resposta. Tranquilo, gente? Beleza? Espero que vocês estejam entendendo. Para finalizar, mais um exemplo sobre esse conteúdo. Numa prova de arrancadas, um veículo percorre 150 metros em linha reta num intervalo de tempo de 5 segundos.
Determine sua aceleração neste intervalo de tempo. Muito bem. O que esse exercício está me fornecendo de informação? Vamos pensar. Se é uma prova de arrancada, na arrancada o veículo tem que começar parado, né? Ele é parado, daí arranca o veículo e começa a se deslocar. Então, se é uma prova de arrancada, a velocidade inicial vale 0. Não é isso? Muito bem. Eu posso considerar como o começo da prova, o começo aqui da prova, como sendo o marco 0. E lá no fim da prova, como sendo o marco 150. Então, eu sei que o espaço inicial é 0. Ele começou do 0. E o espaço final é 150. Muito bem. O que mais que tem de informação aí? Tem o tempo que isso demorou, não é? Demorou 5 segundos. E me falta calcular a aceleração. É isso que o exercício quer de mim. Para mim resolver esse exercício, eu consigo ver que dá para encaixar certinho na equação do sorvetão lá, a equação dos espaços, né? Vamos escrever ela aqui? Ela é espaço... Opa. Então, ela é espaço igual espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos colocar o que a gente conhece aí nessa expressão. O espaço, ó, esse primeiro S aqui, ó, antes do igual, ele é o espaço final, que nesse caso vale 150, ó, tá aqui nos nossos dados, ó. Então, 150. Igual, o meu espaço inicial vale 0. Então, esse valor aqui eu posso até cortar já da equação. A velocidade inicial também vale 0. E 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Então, esses dois termos aqui também podem sumir. O que sobra? A aceleração, que eu não sei, ó, é o que está faltando aqui para minha conta, vezes o tempo ao quadrado. Então, o tempo é de 5 segundos ao quadrado, dividido por 2. Muito bem. Esse 2, eu posso jogar ele para cá, ó. Ele está dividindo, eu posso passar ele para cá multiplicando. Então, fica 150 vezes 2 igual a vezes... E o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que sobra 25. Beleza? Vamos lá. 150 vezes 2 dá 300. Igual a vezes 25. O 25 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, fica 300 dividido por 25. Essa é a minha aceleração. Vamos terminar aqui. 300 dividido por 25 vai dar 12. Então, a minha aceleração aqui é de 12 metros por segundo ao quadrado. Prontinho, gente. Tá respondido o exercício. Vocês viram? Não é muito difícil, né, gente? Eu acho que é facinho, dá pra gente fazer. Vamos lá. Só pra gente finalizar, assim, com chave de ouro, vamos fazer um exemplo utilizando a equação de Torricelli agora, tá? Então, vamos lá, ó. Um veículo parte do repouso e acelera constantemente à razão de 4 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do móvel após ele ter percorrido 8 metros. Então, vamos anotar o que a gente tem. Ele parte do repouso, então o repouso é parado. Então, a velocidade inicial é de 0 metro por segundo. Ele acelera constantemente, então esse é a aceleração.
de 4 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade, então ele quer qual vai ser a velocidade lá no final, a velocidade depois. Isso é o que eu quero saber. Depois dele ter percorrido uma distância de 8 metros. Então, você pode ver que nesse exercício não tem tempo. É o único exercício que não tem tempo. Então, eu posso resolver com a equação de Torricelli. E como que é a equação de Torricelli? Ela é v ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado. Aqui ele está acelerando, então eu vou usar o sinal de mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Muito bem, essa velocidade aqui é o que eu quero descobrir, ó. Essa eu não sei, tá o ponto de interrogação aqui. Então, vamos lá. A inicial é 0. 0 ao quadrado continua sendo 0, então esse aqui eu posso cortar. Mais 2 vezes a aceleração, que vale 4, vezes a distância, que vale 8. Ótimo. Vamos lá. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 8, 64. Aqui nós temos um quadrado, né? O quadrado, quando ele passa para o outro lado, ele passa em forma de raiz. Então, raiz de 64 é igual a 8 metros por segundo. Prontinho. Tá respondidinho. Beleza? Só mais um, prometo. Partindo do repouso, um objeto móvel acelera a 5 metros por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 30 metros por segundo. Determine o espaço percorrido por ele nesse período. Vamos lá de novo, vamos fazer a listinha do que o exercício me deu. Então, ó, partindo do repouso, o objeto está parado inicialmente. Então, a velocidade inicial é 0. Um móvel acelera a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Até atingir uma velocidade que vale 30 metros por segundo. Determine o espaço percorrido. Então, aqui nesse exercício, ele quer que eu calcule a distância. Esse é o que eu não tenho, esse está faltando. Então, vamos lá. Novamente, não tem tempo nesse enunciado. Então, eu posso calcular com a equação de Torricelli. Vamos lá. Se está acelerando, sinal de mais, 2 vezes A vezes D. Vamos lá. Esse V é a velocidade final, a velocidade com que ele obteve depois do deslocamento, que no caso é o 30. Então, vamos lá. 30 ao quadrado. A inicial partiu do repouso, então é 0. 0 ao quadrado é 0. Posso cortar fora. 2 vezes a aceleração aqui é 5 vezes a distância que eu não sei. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que vai dar 900. 2 vezes 5 é 10. E 10 vezes D é 10D. O 10 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. 900 dividido por 10, me sobra uma distância de 90 metros. Prontinho, gente. Respondido o exercício. Tá bom? Então, eu espero, gente, que essa aula tenha sido boa, que vocês tenham entendido. E agora, para exercitar, vocês vão fazer os exercícios que estão sendo solicitados na apostila. Qualquer dúvida, você entra em contato para tirar essa dúvida com a professora, tá, gente? A aula é gravada, porém a professora fica online até às 11 horas para atender vocês. Venham, conversem, tirem dúvidas, manda áudio, manda foto do seu caderno para a prof ver como é que você está fazendo, para tirar todas as dúvidas que aparecerem, tá bom, gente? Então, um abraço e bons estudos!